bancada. Muito bem, ao vivo com você. Hoje é segunda-feira à noite. Momento da gente debater os principais fatos da semana, discutir na presença dos nossos especialistas aquilo que aos poucos contribui ou não para a nossa vida social lá fora. E hoje eu tenho a honra de receber Felipe Pavan, graduado em empreendedorismo pela Universidade de Shenzhen, na China, com MBA em Neurobusiness pela Fundação Getúlio Vargas, 31 anos de experiência na iniciativa privada, conselheiro de Joint Venture e também premiado como destaque exportador no ramo metal mecânico pela ADVB. Guilherme Lunelli Damian, advogado, especialista em direito público e direito eleitoral, também assessor político. Inácio José de Araújo Mafuz, engenheiro agrônomo, formado pela Federal de Pelotas em 1975, gestor da unidade de saneamento da Corsã desde junho de 2020 aqui em Nova Prata. Isabel Minosso Balzan, professora de língua portuguesa e literatura, graduada pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduada em gestão ambiental e desenvolvimento urbano, professora aposentada, que na noite de hoje vem prestigiar o nosso ponto a ponto na Conecta Mais TV para nós falarmos a respeito de fatos que aconteceram na semana passada e que de uma forma ou outra vão repercutir na sua vida, e uma opinião com embasamento acaba fazendo toda a diferença. O primeiro fato nos pega de surpresa, mas talvez não tão surpresa assim. Um aumento vertiginoso no preço dos combustíveis divulgado pela Petrobras entre quarta e quinta-feira, como uma das atitudes naturais à crise que se instala no exterior por força do conflito armado entre russos e ucranianos. E a conjuntura internacional impacta diretamente no valor do petróleo e eleva os preços dos combustíveis e da energia. Esse cenário apresenta alguma possibilidade de retração? A gasolina entre R$ 7 e R$ 8, o óleo diesel na casa dos 6, a energia elétrica que também terá o seu solapado aumento nos próximos dias, e nós tentando nos equilibrarmos nessa situação um tanto quanto complicada. Dessa vez não temos só o fator brasileiro, não temos só o custo Brasil incidindo, temos uma guerra armada, uma guerra cambial e, acima de tudo, uma guerra no campo dos países produtores do petróleo, que também enxergam nessa situação uma oportunidade para elevar os preços e restringir a produção. Na opinião da bancada, existe alguma possibilidade disso se retrair e a gente enxergar o preço na bomba para nós, consumidor final, dar uma retraída? Abro a noite com o professor Inácio Mafuz. Muito bom tê-lo na presença hoje. Boa noite, professor. Tiago, boa noite os parceiros de bancada, os telespectadores da nossa Conecta TV. É mais uma vez um privilégio estar com vocês. E só fazer duas correções, Tiago. Não sou especialista em nada, porque especialista hoje vulgarizou. Todo mundo é especialista? Desde Covid até guerra agora. Todo mundo é especialista. Todo mundo é especialista em alguma coisa. Professor... Eu gosto de chamar vocês de especialistas porque são os especialistas comunitários. Pode ser. Vamos... Especiais. Especiais é mais... Especiais do Tiago, pronto. Pode ser. Tá, mas... Petróleo. Eu não sei, isso aí é histórico. A primeira crise grande, 73, vocês não eram nem nascidos ainda. Tá? Houve a crise fabulosa de petróleo que saiu do chão praticamente e ascendeu às alturas em função da guerra lá no Oriente Médio, lá nos meus patrícios. A partir daí o mercado começou a regular, a criação de OPEP, enfim, que regulou o mercado de uma maneira formal, mas também, não vou dizer assim, tendenciosa. Vou usar esse termo meio forte, no sentido de que qualquer oscilação, qualquer pezinho de galinha dá uma sopa. Tá? Hoje, por exemplo, petróleo. Vamos falar do nosso caso, Brasil, não vamos falar lá de fora, que nós não tem nem muito conhecimento para falar disso.
Mas qual é o problema do Brasil? O Brasil hoje é um dos maiores produtores de óleo cru, de petróleo bruto, quer dizer, do hemisfério sul. Quer dizer, só que a capacidade de refino nossa é ínfima. De investimentos que tentaram ser feitos no Brasil nos últimos anos, refinarias, tem uma no Rio de Janeiro, a outra em Pernambuco, aquela famosa Abreu e Lima. E os caras chegaram a investir em refinaria na Bolívia para entregar para o cocaleiro. Então, nossa capacidade de refino hoje, as refinarias da Petrobras que ainda existem aí, são obsoletas, são antigas. A própria nossa Refap, que foi na época, foi a mais moderna do Brasil, uma certa época. Depois ela afundou, não tem mais capacidade, por isso já está sendo privatizada, até porque a capacidade de investimento da própria Petrobras terminou. Quer dizer, não vou nem me referir à questão da corrupção, do roubo, do aniquilamento da empresa. A Petrobras, como é estatal, é uma paraestatal, é sociedade anônima, ela tem acionistas. Acionistas vivem de mercado. E para complicar mais, agora, há poucos dias, ela saiu, a sentença está pagando bilhões nos Estados Unidos em função da corrupção. Então as coisas não vêm de graça, às vezes. Compraram até uma refinaria enferrujada nos Estados Unidos. Vão reclamar do quê? O preço do petróleo. Hoje nós estamos pagando o preço médio, hoje, na maior parte do mundo, aí está em quanto? A média $1,29, mais ou menos, $1,30. No Brasil está $1,28, dados de ontem. Então, são contingências de mercado. É ruim para nós? É. Agora vamos dizer, os estados brasileiros. Por que dizer que a gasolina, no caso, o óleo diesel, o gás de cozinha, está nas nuvens? O grande problema do ICMS, são os impostos estaduais. Os caras não querem ajudar, enfim, estão olhando, é ano eleitoral, estão olhando seu bolso, fazer caixa para a eleição. Não vou colocar brasa no assado do governo federal, mas eles estão fazendo a parte deles. Só que no Congresso não passa nada. Uma Câmara aprova, o Senado derruba ou vice-versa. Então são coisas que nós temos que conviver, esperar que a guerra lá na Ucrânia e Rússia acalme, terminar não vai terminar, como não terminou até hoje a guerra no Oriente Médio, e vamos torcer para que a coisa já se acalme e volte, vamos a uma normalidade mais fácil ou menos difícil de viver. Muito bem. Dom Inácio. Agora É uma forma respeitosa. Doutor Guilherme Damião, consegue enxergar um cenário de retração num futuro próximo para o cidadão brasileiro que custa a dar a volta no final do mês nas suas contas? Você está falando com um cidadão brasileiro que custa dar a volta no final do mês. Acredito que todos aqui são cidadãos brasileiros tá tudo ruim para todos nós. A questão toda não existe retração e não vai existir retração nunca. Não. Daqui em diante só vai aumentar. Porque é assim a política mercadológica dos combustíveis. Vai baixar de repente de 7 para 6,90, 6,70. Tô falando com gasolina, né? Mas foi um movimento que aconteceu desde a criação da OPEP, bem registrado pelo professor Mafuz, mas que teve seus solavancos lá na época da crise dos tigres asiáticos, crise do México, crise da Rússia nos anos 2000, final dos anos 90, anos 2000. E disso sempre houve um aumento, esses pequenos aumentos, e daí, o combustível é para R$2 agora, meu Deus, vai acabar o mundo. Mas daqui a pouco volta para R$1,90 e nunca voltou. Ele chegou a R$4, pelo amor de Deus, os caminhoneiros fecham as estradas porque o combustível o diesel chegou a R$2, meu Deus, vai terminar o mundo e não vai voltar. O Bolsonaro vai assumir e vai voltar tudo como é que era. Não voltou, e não vai voltar, e não vai voltar.
A Ucrânia e a Rússia vai acabar a guerra e o combustível não vai voltar. Porque eles são commodities e elas não voltam ao seu estado, a não ser que haja um problema de mercado. Ou seja, um desenvolvimento muito rápido dos carros elétricos, por exemplo, que o pessoal está falando, né? E de repente haja um problema de oferta e demanda, mas eu acho que isso aí é muito a médio a longo prazo, né? Em relação ao preço da gasolina, eu discordo um pouquinho do professor, com todo respeito, o professor é o professor, mas a tributação estadual sempre houve. A tributação estadual sempre esteve no mesmo patamar. Até em patamares maiores do que hoje esteve, na época do governo Rigoto, por exemplo, que bateu no teto, né? Porque são blue chips. Não tem como sonegar. É impossível sonegar o imposto sobre esses insumos energéticos. E a política tributária brasileira, ela aponta justamente para o contrário, professor. Bem aquilo que o professor falou. Os artigos de primeira necessidade deveriam ter tributos menores. Só que eles colocam tributos maiores, o ICM, o IPI, todos esses impostos, eles colocam insumos maiores porque eles são insonegáveis. São produtos insonegáveis. Agora, o ICMS sempre teve entre 28%, 25%, 30%. Chegou a 30% na época do Rigoto. E o ICMS, eu falo sempre porque as pessoas vêm meu pai uma vez chegou para mim e disse, eu vi um vídeo que o ICMS chega a incidir 78% da gasolina é ICMS. Não é. É 30%, é simples, não é cumulativo. Né? É 30%, 25%, 28%. Claro que quanto maior o valor, maior o valor do ICMS, porque proporcional ele vai incidir mais, né? Não vejo esse o problema é mercadológico. O problema, ou não problema, sei lá, agora não sei, talvez o Felipe saiba explicar melhor, porque é uma pessoa acostumada, que conhece o mercado, né? A questão é que isso que o professor falou, o refino é feito em dólar. A produção é feita em reais, a gente puxa aqui no Brasil, a gente leva, mas o refino é em dólar. Mas a gente produz... Bem, o professor foi assim perfeito na sua colocação. O refino, ele é feito em dólar e ele obedece o mercado. Pronto. Então, temos um aumento geral, 1,28 o dólar, o litro, $1,28. Proporcionalmente ao nosso salário mínimo, é muito mais do que 1,28 em qualquer outro país, até mesmo na Argentina. Estava vendo uma tabela hoje de tarde. Até mesmo na Argentina, com aquele governo falido deles, eles conseguem ter um impacto menor do combustível na renda, porque a diferença entre o aumento e o poder de compra é muito menor, o nosso é muito maior do que de qualquer outro país. Então, os impactos, os pequenos impactos, ou médios impactos, ou grandes impactos que acontecem na nossa economia, eles impactam muito mais a vida de quem? Do pobre, do assalariado, do cara que trabalha, como todos nós aqui trabalhamos para receber no final do mês. É por isso que o brasileiro e o uruguaiano faz fila para a R$2,90. Abastecer a R$2,90. O lado bom de viver lá na fronteira. Seguindo a nossa ordem, professora Isabel Balzan, como é que enxerga esse cenário internacional e acredita que existe chance de voltar atrás? Boa noite a todos. Prazer estar aqui de novo, Thiago. Esse é um assunto bastante complexo para mim, né? Mas, assim, pela experiência que se tem de vida, né? Tudo vai, tudo volta e volta. Às vezes não é volta a valores, mas se acomoda, né? Então, o tempo... Eu me lembro sempre do professor Dalcir, que ele dizia que no andar da carruagem as abóboras se acomodam. Então, acredito que seja realmente assim, porque a vida mostra para a gente que é assim. Então, a questão do petróleo também é assim, né? Eu vou deixar para o colega depois discorrer sobre isso. E ontem eu ouvi uma coisa muito interessante sobre essa questão toda do petróleo
E aí o comentarista econômico, um especialista mesmo, né, político e coisa assim, ele disse assim, vocês estão preocupados com o petróleo? Eu não. Eu estou preocupado com o trigo. Este sim vai arrebentar com todos nós. E aí eu disse, meu Deus, o que é isso, né? E aí ele disse, porque todos precisam do trigo. Não, todos não precisam do carro. Sim. Podemos pegar um bus, né? Mas o trigo é o pão, é a massa, é tudo aquilo. Então, assim, olha, eu troquei um pouco, né? Não, mas até é para um- fazer essa colocação, porque eu também fiquei surpresa com a colocação dele. A gente discute o petróleo e, na verdade, o que vai faltar na mesa, se a gente discutir, é comida. E aí, deixa para o Pavan continuar, que é a questão do internacional. Muito bem, como um time jogando no É. meio-campo, chegou a bola no ataque, Felipe Pavan responde para nós. Com experiência internacional, Pavan, Sim. como é que tu enxerga uma nova crise das commodities? Exato. Boa noite, colegas aqui. Um prazer estar aqui novamente, telespectador da Conecta. Bom, oriundo da área de borracha, estudava o petróleo quase que diariamente. Acho que dá para pegar um pouco cada um para entender a complexidade. A última queda de preço do petróleo quando foi? 2008, numa crise mundial. Então o petróleo está andando com o desenvolvimento econômico. Então realmente eu não deveria me preocupar com o petróleo. O petróleo se ele está alto é porque a demanda, se a demanda é a produção, se a produção é emprego, né? Mas aí vem o que falou bem o Damião e falou bem o professor Inácio, tá? Doutor Damião e professor Inácio. Tá, e o imposto? Então, a reforma tributária é o que nós podemos prever como o futuro não vou falar de diminuição do valor, adequação do valor, para diminuir a carga. Que o imposto único, por exemplo, deixaria também, não teria como não pagar o imposto. Perfeito. Insonegável. O sonhado IVA. O sonhado IVA, tá? A Argentina tem, o Uruguai tem. Uruguai tem. Paraguai tem. Paraguai tem, exatamente. Sim, então assim, isso seria insonegável e baixaria o custo. É importante também explicar como chegamos aqui. Não chegou do dia para a noite. Compramos uma refinaria por 12, que era para custar 12 bi, custou 106, se não me engano, em Pasadena. Passadinha. Cedemos ao presidente da Bolívia uma refinaria de gás. Hoje nós sabemos o preço do gás que nós pagamos. Lá atrás não houve essa comoção pública. Por isso que o povo é importante. O povo brigasse mais. Não iam ceder uma refinaria para outro país. Né? Teria sido um problema internacional se precisar botar armas. Eu sou assim. E o ponto que eu acho que não podemos esquecer é o ponto que eu iniciei. Consumo é igual a desenvolvimento. Que nós temos que adequar. Nós temos que adequar porque senão fica muito punitivo ao povo que precisa do transporte, né? Tu imagina hoje como vim agora de uma experiência na área pública, quem quer ser dono de empresa de ônibus hoje? É muito caro. Só que não é caro. Aí que eu fico chateado pela experiência internacional, é que caro não é a mão de obra, como é nos países desenvolvidos. Caro é o pneu e o combustível. Esses valores sugam do salário do trabalhador. Como falou o Damião, então, temos que adequar. Eu acho que o primeiro ponto é a reforma tributária para, pelo menos, deixar mais justo a divisão. E depois que o nosso poder aquisitivo cresça a partir daí, que a equação é essa. Não adianta baixar o combustível, a professora Isabel foi também no ponto, abaixa o combustível, aí sobe o trigo. Se tiver que injetar dinheiro para baixar o valor, que seja no trigo, na alimentação. E nós noticiávamos pouco antes no Conecta News, na edição anterior, que economistas já sinalizam o preço do pãozinho a R$20 o quilo, assim que nós tivermos os repasses da entre-safra e a compra do trigo, que todo ele vem do Sim. exterior, o Brasil Da exporta, Argentina, né? Argentina, e enfim, Bastante.
porque nós temos um problema muito sério que é não temos um solo bem adaptado ou bem Não foi fertilizado trabalhado para isso. para trabalhar, para gerar a produção de trigo, né? Ultimamente nós temos aí algumas lavouras em experiência, o Rio Grande do Sul é um dos pioneiros, nós tivemos a última safra, foi uma das recordistas aí na produção de trigo, mas muito aquém da demanda nacional. E eu encerro o primeiro assunto e já faço uma ponte para o segundo, porque além da preocupação com o preço do petróleo, essa supervalorização dos combustíveis, nós temos lá no outro ponto a situação dos fertilizantes, que ainda causa um balanço e um mal-estar em todo o setor. Nós dependíamos diretamente das remessas exteriores e falamos isso no programa passado. Rússia e Belarus eram um dos maiores exportadores do potássio que o Brasil consome para suas plantações, enfim, correção de solo e das várias aplicações que a agronomia demanda. E o assunto trouxe à tona algumas informações, como, por exemplo, o Brasil ter reservas de potássio para abastecer a agricultura até o ano de 2100, apontou uma pesquisa. E diversas são as publicações que ao longo da semana mostra que o país detém um grande número de jazidas minerais em variedade e em quantidade, e o potencial de produção de insumo acaba sendo bastante elevado. Porém, por que essa produção não é levada a cabo? Ou seja, por que nós não temos núcleos de produção e beneficiamento de minerais essenciais para a produção agrícola, para nos tornarmos menores em dependência daquilo que é trazido do exterior? E por que nós dependemos tanto do potássio remetido por Rússia e por Canadá? Abrindo a rodada, Felipe Pavan, que encerrou e o comércio internacional nessa questão brasileira que a gente atravessa, não é de hoje, mas como tudo vem à tona quando o assunto se torna um pouco nebuloso nesse cenário que nós estamos, dá para pensar num Brasil autossuficiente em insumo agrícola? Boa, falamos disso no dia 29 de novembro aqui, lembra? O professor Aino Jacques nos deu uma aula Verdade. sobre Exatamente. potássio e fósforo. Bom, eu vou falar o porquê nós não produzimos. É por causa do globalismo. Quando foi privatizada a Vale, eu sou a favor da privatização, jamais vou ser contra. Porém, parou de se investir em exploração, né, em tecnologia para isso. Então, hoje o Brasil tem jazidas até 2100, só que nós não conseguimos pegar, porque não temos tecnologia. Tá conforme a notícia que foi compartilhada conosco, na situação de salmoura, né? Que precisa de uma tecnologia que nós não temos. E o globalismo deixou o nosso país, que não tem uma cultura, que é uma coisa muito séria, não tem a cultura e tecnologia, né? Compra do vizinho que sai mais barato. E por isso não investimos no desenvolvimento de tecnologias para utilizar as nossas jazidas. É aquela metáfora, mandamos minério de ferro para fora e compramos aço. Hoje. Eles compraram aço nosso até fazer as usinas. Depois, hoje, nós compramos deles na China, no caso, diretamente proporcional. Então, assim, hoje nós ficamos sem tecnologia para explorar. Olha o exemplo do petróleo que foi investido, né? Hoje nós temos o pré-sal, que é uma tecnologia que não tem no mundo, só no Brasil. E faltou isso para o potássio. Creio, né? Aí entra aquela questão que eu dou o exemplo da China, né? Que a China é um país comunista, mas tem um planejamento de infraestrutura para poder desenvolver. Eles entendem que se não tiver estrada, não tiver ferrovia, não tiver portos, eles não conseguem exportar. Então foi feito um investimento muito grande para poder executar. E nesse ponto mostra que o Brasil falha em alguns pontos. Se estava previsto crescer 6 vezes em 30 anos a produção agrícola, deveria estar no planejamento aumentar a produção local de fertilizantes. Essa decisão foi tomada em novembro passado pela ministra Tereza Cristina, com 30 anos de atraso. Então, assim, nós vamos ter que seja comprar ou desenvolver tecnologia. Mas eu vou de novo na origem. O globalismo deixou algumas áreas muito descobertas, né, sem investir em tecnologia.
Dom Inácio, engenheiro agrônomo de formação, consegue enxergar quais são os problemas que fazem com que o Brasil não consiga ter, se não uma autossuficiência, que daí a gente já teria pensando muito longe, mas enfim, um nível um pouco mais elevado de produção de fertilizante? Como o que o Felipe relatou é a realidade nossa. Falta investimento em tecnologia, e não é só no petróleo, é geral, fertilizante, mesma coisa. Tem jazidas que a Vale explorava, tudo bem. Mas hoje, onde é que estão? Hoje, sempre, né? Onde é que estão as maiores jazidas? No famoso cinturão de áreas indígenas, que é um escudo, entre aspas, para que impede o desenvolvimento do Brasil. As grandes jazidas minerais do Brasil não é só fertilizante, não é potássio, não é fósforo, enfim, é ouro, é nióbio, enfim, todos os minerais nobres estão nos 14%, a maior parte dessas jazidas, nos 14% são reservas indígenas. Qual foi o objetivo disso? Brasileiros fizeram as leis? Fizeram. Qual é o espírito desse brasileiro? É o lesa-pátria. Então, na Amazônia, de um lado do rio, da foz, lá do Amazonas, a Guiana está explorando, que é um paizinho pequenininho, enfim, dependente de tudo, está explorando petróleo, mineral, enfim, atirando até do Brasil por baixo, e nós não podemos, pela legislação porca, criminosa, contra o desenvolvimento brasileiro. Voltando um pouquinho atrás, Felipe, como conhecedor da área comercial, o calçado nosso aqui no Rio Grande do Sul, década de 90, por aí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, que eram os grandes polos calçadistas do Brasil, começaram a mandar, viram na China, o filão da mão de obra escrava. O governador saiu, entrou na Zalé e levou para fora. Sim, exatamente. O governador, o Brito. Exatamente. Mas antes, começou antes a coisa. Mandava um modelista, mais 2, 3 aspones para lá, para a China, e a mão de obra barata. O que aconteceu? Terminou a produção de calçado hoje aqui. Mais atrás um pouquinho, Pelotas. Era o grande produtor de conservas, de pêssego principalmente, que exportava para o resto do Brasil e para parte do mundo. Aí algum esperto, não, o pêssego na Grécia está de graça, vamos trazer de lá. O que aconteceu? O produtor de pêssego de Pelotas, em 2 anos ele parou de plantar pêssego. Foi plantar soja, milho, sei lá o quê, maconha. Tá? As fábricas, eram 3 ou 4 fábricas grandes que fizeram esse banditismo de buscar pêssego na Grécia, consideram contra o preço do pêssego deixou de sei lá, centavos de dólar para dezenas de dólares, ou coisa parecida, tonelada. Então são incongruências mercadológicas, tudo bem, mas a legislação nossa, mal feita e trabalhada contra a população brasileira, ela fica evidente, escancara nessas nuances todas. A professora Isabel falou há pouco, o problema não é o petróleo, é o trigo. Tá? Mas a fruta, o moranguinho, o trigo, o arroz, o feijão, o leite, o gado, depende do petróleo. Uhum. O trator nosso é movido a óleo diesel. Não tem outra energia até agora ainda. O elétrico. O Brasil investe em energia limpa, em solar, eólica, alguma coisa. Quer ver uma coisa? Fala da Corsã um pouquinho. A Corsã é o segundo custo da empresa, depois da parte de recursos humanos e pessoal, é energia. A Corsã investe em energia alternativa? Não. Nós temos em Xangri-Lá, aqui na praia nossa Xangri-Lá, um parque eólico da Onda. Está produzindo energia aqui em Xangri-Lá para colocar no Paraná, na fábrica deles no Paraná. Então nós estamos lá atrás da coisa. E atrás de tudo isso, o que é o mais grave, professora, é a questão da educação.
Consciência. A senhora é especialista em educação. Isso sim, é especialista em educação. Quer dizer, a nossa educação hoje forma o quê? Robozinhos? Ou zumbizinhos? Quer dizer, a proporcionalidade do aluno que sai, que é egresso de desde o primeiro grau até a faculdade, vou botar por baixo, sendo bem benevolente. 90% não sabe quando é dia. Infelizmente, a nossa situação é essa. E a maior indústria nossa, que seria a educação de uma nação, não recebeu investimento. A senhora deixou de ser professor para ser chamada de tia. No meu tempo, eu chamava de mestre, professor, e daí para cima. Hoje é tia, ou prof, e olhe lá. Desculpa me alongar. Não, Esse é um assunto que dá para entrar. Exatamente, Muito para discutir muito. Mas isso é de propósito, né? Sim, mas é exatamente isso. Em relação à educação, não é falta de investimento. Não, claro que não. É mau investimento. Exatamente. Porque a gente só decaiu. Nos últimos 30 anos a gente foi assim, sabe? Ladeira abaixo, e isso quem diz é a PISA, não sou eu, né? E investimento foi triplicado. Só que triplicado no lugar inconveniente. Exatamente. Quer dizer, conveniente para nós, né? É. Para alguém foi, né? Então, assim, uma educação de cima e lá embaixo se forma isso aí. Então, a gente teria muito assunto aqui para discorrer. Realmente, como é que o nosso aluno, no terceiro ano, na faculdade, vai saber até discutir um assunto como esse, se ele só ouve outras coisas que não interessam. Não interessam para o seu crescimento. Então, assim, dá para entrar. Mas interessa para alguém, né, prof? Para alguém interessa, então a gente não vai nem entrar muito no mérito aqui, porque dá para a noite toda a gente discutir isso, e baseado em estatísticas, em números, não em, eu acho, em achismos, né? Então a gente fica muito decepcionado mesmo, porque o professor é o cara que trabalha muito, sabe? O cara que trabalha muito, e professor lá do jardim, né, da educação infantil até o ensino médio, este trabalha muito e ganha muito pouco. Então o investimento não foi feito aqui, foi feito em outras. Só para ilustrar, esferas. professora Isabel. E aí se chega lá daquele jeito, né? Agora mesmo eu falo já no pós-pandemia, Sim. estão Meu brigando, Deus. todo mundo brigando para aula presencial. As universidades, principalmente as públicas. Hoje a URGS voltou. Só as públicas. Hoje Hã? a URGS Só as voltou. Não, exatamente, Zé, mas estão Só brigando as para públicas. não ter aula Não terá. presencial. Sim. 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 Em Por Brasília. quê? Por quê? Não, Não é pelo Covid. claro que não, professor. A gente sabe muito Tá, bem, né? o Covid foi que gerou todo esse problema aqui? Não foi. Se criou, né? Não foi. Um povo assustado fica paralisado. Nós temos problemas sérios de agregação de valor no Brasil, né? Nós não agregamos valor na nossa produção e também, por consequência, na nossa educação. Mas, doutor Guilherme Damião, Desculpa, a voltar... gente atravessou, Não, né, Tiago? O programa não é estanque, acho que esse é o nosso objetivo, é a gente fazer Sim. esse círculo em torno dos assuntos e parar para questões que são venais para a gente parar e pensar. Mas eu preciso voltar lá para o nosso fertilizante. Dr. Guilherme Damião, acho que um dia a gente pode chegar numa situação um pouco mais confortável e de menor dependência estrangeira. Afinal, já falaram que nós somos o celeiro do mundo, né? Aquele que provém alimento para grande parte da população mundial. Questão do mercado global, ele facilitou muito os negócios, né? A gente fica dependendo desse tipo de... Quando acontecem situações, e vamos ser bem sinceros, né? Situações previsíveis, mas excepcionais. Uma guerra envolvendo o Ocidente e Oriente era uma coisa que não se via há muito tempo, né? Então, chacoalhou várias guerras que aconteceram nesses últimos 40 anos, nenhum foi dessa magnitude, né? Então, a gente não pode tratar a exceção como regra. A regra do globalismo, da facilidade de trânsito
dos insumos, ele é uma realidade, vai ser uma realidade e vai continuar sendo uma realidade, né? Nós temos potássio até 2100. Mais uma vez, temos tecnologia para processar esse potássio, para extrair ele, processar ele, transformar ele em fertilizante. Temos ou não temos? Existem 4 grandes companhias que fazem fertilizantes em todo o mundo. São 4. Vai falar da Rússia. A Rússia é a grande produtora. Ela tira o potássio do chão e entrega para essas empresas, né? São 4 empresas no mundo inteiro e elas têm um cartel. E isso é uma coisa que todo mundo sabe há muito tempo, né? Agora o Brasil vai tirar do chão e vai entregar para essas empresas? Vai ter que ter a tecnologia. Ah, não. Tá, mas tem um monte de regra ambiental, tem os índios lá, tal e coisa. Essa reportagem que tu nos subsidiou, ele fala em 11% das jazidas em solo amazônico. Outra que eu vi até é 14%, que eu dei uma estudada hoje de tarde, é 14% em solo indígena. No entanto, temos 84% que não são em solo indígena, né? 84%. E aí agora, vamos fazer uma extração de potássio nesse momento em São Paulo, em Sergipe, em Minas Gerais, que são onde é que tem as maiores partes dessas jazidas. Lavras do Sul? Não estão? Eu acho Tem. que tem aqui no Rio Grande também, né? Mas as maiores estão ali no Sudeste e em Sergipe. É só para nos colocar no contexto. Claro, e vamos fazer esse investimento e tal. Até quando vai a guerra? Até quando vão os embargos? Até quando vai a questão das sanções econômicas à Rússia? É um assunto muito mais delicado para nós do que o petróleo, sabe? Porque o petróleo nós estamos extraindo e o impacto é global, mundial, né? Agora o fertilizante é uma coisa que é cantada há muito tempo. Se a Yara deixa, não estou falando da Rússia, se a Yara chega um dia e diz que o próximo presidente vai ser o professor Mafuz aqui, nós vamos eleger ele próximo presidente do Brasil. E a Yara diz, eu não gosto do Mafuz e eu vou fechar Nós estamos perdidos igual. Então, a questão dos fertilizantes, o furo é muito mais embaixo, a dependência é muito maior. Nós temos uma tecnologia de agricultura muitíssimo avançada no país, uma pesquisa em agricultura muitíssimo avançada. Nós exportamos tecnologia agrícola, mas não fertilizante. Por quê? Porque um elo da cadeia não foi investido. Por quê? Porque o mundo inteiro, ninguém investe em fertilizante. É tirar aquele troço do solo e passar para as Big Four. É isso que o mundo faz, é isso que o mundo fez até hoje. Aí não foi investido, porque tem regra ambiental, porque tem... Cara, hoje vamos ter que ver com melhores olhos essa situação, para não se pegar mais como dizia a minha mãe, de calça curta, né? Temos, mas não é um assunto que vai ser resolvido em pouco tempo. Não vai ter daqui 2 meses uma fábrica de potássio. Vamos abrir agora, parou tudo, agora vamos abrir, vamos tirar. Cara, é delicadíssimo. Não sei se algum dos senhores conhece a Amazônia. Tu conhece a Amazônia, né? Cara, aquele solo é arenoso. É tão arenoso quanto o Barra do Ribeiro. É uma coisa absurda. Sabe, existe uma possibilidade de a gente fazer uma exploração econômica sustentável da Amazônia? Acredito piamente que exista. Pavan, acredito. Existe vontade de fazer isso? Bom, aí
É Vai aquilo se que o investir professor, nisso? o que o professor Mafuz falou. Qual é que são os interesses por trás disso aí? Não sei. Vão investir Entende? nisso? Aí vamos trazer toda essa discussão de novo ao centro. Cara, vamos lá no Sergipe. As praias são maravilhosas. Boa. Tiago, Vou pedir. só me permite dizer, mas hoje, onde é que está hoje a nossa ministra da Agricultura, a Tereza Canadá. Cristina? No Canadá. Canadá. Por quê? Negociando Buscando fósforo. fertilizante. Não, porque Negociando fósforo. não. Daí Potássio. vendendo nossa carne. Potássio. E Potássio vendendo também? a nossa Potássio é o carne. maior produtor de potássio do mundo, não é, É o Canadá. não Canadá, é é o a Canadá. Rússia, é o Canadá. Uhum. Tá? Por que eles estão abrindo agora o mercado que estava embargado, nosso mercado de carne no Canadá? Eram os outros interesses, outros problemas. Então, criaram uma barreira sanitária fictícia em função de barreira comercial, por causa do interesse. Só que o Canadá não produz proteína. Ele tem mineral, não tem proteína. O clima dele também não ajuda. Não tem área plantável? Exatamente. Nós temos, principalmente no centro-oeste, para cima, no nordeste mesmo, hoje, com um grande investimento em irrigação no nordeste, possibilidade de tirar 3 safras em 2 anos. 3 safras por ano. 4, 5 safras em 2 anos. Quer dizer, que não tem lugar nenhum no mundo. No Rio Grande do Sul, aqui a parte clima temperado, nós não temos. Paraná para baixo também não temos. Mas para cima, por que que o Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, enfim, a coisa deslanchou a agricultura? Isso é clima, tecnologia. Por trás disso aí nós temos a Embrapa, como falou o Damian, que está saindo de um sucateamento, porque até 2016 a Embrapa era moeda de troca com as republiquetas Exatamente. da América Central, da própria América do Sul, da África, enfim. Foi entregue, precisava alguma coisa, a Embrapa entrava como a moedinha de troca. Atrás das Odebrecht da vida, o AES da vida, portos, metrôs, enfim, a Embrapa era os caras tentando produzir alguma coisa. Então, hoje, eu louvo muito a ministra Tereza Cristina é do ramo, ela é engenheira agrônoma, enfim, produtora rural no estado dela, mas a visão e a equipe, não é ela sozinha, é a equipe dela, e a diretriz de governo também. Vamos centralizar, vamos produzir. Aumentou em 2 anos a produção. Hoje nós estamos produzindo quase 300 milhões de toneladas de grão com seca, principalmente na parte sul do estado, enchente lá do Brasil, enchente lá para cima, mas a produção está aumentando. Produtividade está aumentando espantosamente. Então ela está fazendo o quê? Vai trocar proteína por mineral. Tá? Isso aí é visão de governo. E não foi agora que estourou a guerra na Rússia que ela está lá. Estão negociando isso desde 2019. Para tentar, começou primeiro para tentar amainar a questão da barreira, entre aspas, sanitária da proteína brasileira no Canadá. Os caras se obrigaram, vão ter que abrir, não adianta. Eles precisam comer. E o que eles têm? Qual é a moeda de troca? Para nós é mais vantajoso vir mineral de lá do que dólar ou euro. Muito importante todas essas colocações. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial. Antes disso, um abraço para o Marcelo Roncato Bergamin, a Mirene Vera Furlaneto, a dona Carmen Corso, a dona Tere Cúnico, o Darli Golembieski, a Margarida Minosso, o Cassiano Pavan, a Maximília Nunes dos Santos, a Tatiana e o Maurício Gotardo, a Lorena Volpe Corso e todos que nos acompanham também pelo canal 8 da Adil TV. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, nós retornamos para falar sobre será o fim da pandemia e o fim do uso de máscaras. Esse assunto também está bastante referenciado nessas semanas e as nossas opiniões você encontra após o intervalo. A gente volta já já. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina.
conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Já? Muito bem, o seu encontro noturno da segunda-feira com cultura e opinião é aqui na Conecta Mais TV, o ponto a ponto ao vivo todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, os assuntos que passam pelo noticiário e pela atualidade, na opinião dos nossos convidados, professores, especialistas, o nome que você quiser dar, mas são membros da nossa comunidade que estão dispostos a vir falar entre nós e com vocês acerca dos assuntos que fazem a diferença no nosso dia a dia. E com certeza o nosso próximo tema da pauta esteve presente nos últimos 2 anos e pelo que eu venho acompanhando, essa minha escola de especialista em pandemia e jornalismo vai deixando de estar presente no nosso uso diário. As fatídicas máscaras que passaram a ser obrigatórias e necessárias durante um período e que agora, de forma legal, vão sendo retiradas do seu uso social. Diversas cidades estão facultando o uso do EPI e não exigem mais como porte obrigatório. Os números da pandemia, tem que se reconhecer, decresceram e o pós-carnaval não se mostrou com aumento do número de casos. Na opinião da nossa bancada, após 2 anos, podemos estar presenciando o final dessa pandemia da Covid-19? Professora Isabel Balzan, na sua opinião, o uso de máscaras pode ser deixado de lado? Disseste bem, pode, né? Mas eu acredito que ainda temos de ter muito bom senso, vamos dizer assim, porque a gente passou por uma fase muito ruim. Até onde a máscara protegeu também não se tem tanta certeza, tá? Mas eu entendo assim, na dúvida a gente sempre faz o máximo para se proteger. E acho que realmente a máscara foi um utensílio, vamos dizer assim, necessário para a fase que a gente viveu. Mas já faz algum tempo também que caminhar na rua de máscara era o fim do mundo, né? Sim. Gente, o que é isso? Pessoal correndo nos parques com máscara. Eu entendo assim, que numa conversa assim pertinho, né, Thiago? Sim. A gente, né, pudesse até se contaminar. Agora, num caminhar, num parque, sempre achei isso um exagero. Dirigir o carro sozinho, com os vidros fechados usando máscara. Isso mesmo. E vi muitos, tá? Uhum. Então, assim, esse tipo de coisa foi um exagero. E é aquilo que eu disse. O medo, né, deixa paralisada. As pessoas fazem bobagens, coisas assim que não tem o menor sentido, nem científico, nem prático, nem coisa nenhuma. Acho que pelo que a gente vê, 63% a menos nos últimos 15 dias é um bom sinal. Mas a gente tem que ser prudente, né? Vamos devagarzinho, assim, que
Lugar aberto, ficamos sem. Agora a gente pegar um ônibus, onde um fica no cangote do outro, sem máscara, ainda é complicado. E na balada? E na balada, muito pior. Quero, só como experiência também, desculpe, Thiago, se eu vou entrar muito, mas há 10 anos atrás eu fui para o Japão. E lá, no menor sintoma de gripe que eu tive, um resfriadinho, eles já me tocaram a máscara. Então, tomara que ela tenha vindo para nos ensinar alguma coisa. Porque, olha, a gente como professor e diretor de escola, assim, quantos alunos gripados, cheios de catarro, né, que chegavam assim, expondo para todos os colegas. O popular aluno catarrento. É. Então, assim, uma máscara ajuda a proteger os outros. Então, assim, isso é uma questão de consciência, de educação, né, professor? Então, lá, assim, no menor sintoma, dei 2, 3 espirradas, já me colocaram uma máscara no rosto para proteger os demais que estavam conosco naquela viagem. Então, assim, isto tem que ficar. Uma coisa bem importante, eu acho, Thiago, assim, em relação assim, aos buffets também, né? Olha, gente, a gente vai para cima dos buffets falando, gritando com o outro do outro lado, lá, pá, 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 né? Aquilo tudo em cima da comida. Então, assim, uma outra coisa que a gente poderia repensar, não sei, né? Quem poderia conduzir isso tudo, talvez saúde, educação, mas a máscara é extremamente necessário em doenças infecciosas, assim, acho que deveria ficar para sempre, sabe? E também nessas questões de comida comunitária, coisas assim, também na hora de se servir, por que não? Que a gente tivesse a nossa máscara, usasse e depois, sem alarmismo, tá? Sem exageros, é uma proteção. Acho que isso, e nem proibir alguém de se servir se não tiver com máscara, mas pelo menos não fale, enquanto estiver em cima da comida. Então, eu acho que sim, que é o momento de começar a deixar a máscara com prudência, para que a gente não volte, como vimos, né, em países do mundo, ter que retomar. Tomara que esteja tudo terminando e que a gente possa viver sem a máscara para sempre, né? Mas ela veio também para ensinar que não somos únicos aqui. Precisamos respeitar a comunidade, quem nos rodeia, né? E quanto medo a gente tinha de levar para casa, né, Thiago? Sim. Para o pai, para a mãe, coisa assim, né? Então, isso tem que se estender para todas as pessoas da nossa comunidade, né? Então, eu acho que sim, que é o momento de começar a deixar a máscara com prudência. Doutor Guilherme e Damião, como é que enxerga isso? Acompanhamos vários decretos, né? Fecha, abre, bota máscara, tira a máscara. Toda essa epopeia que se fosse contar, muita gente ia duvidar, né? Judicialização da gestão, né? Judicialização do uso de máscara também está acontecendo. Não, é aquela coisa, o gestor, seja ele municipal, estadual, federal, especialmente os gestores estaduais e federais, não estão conseguindo mais trabalhar, né? Eles fazem, o Bolsonaro emite um decreto, o STF corta, né? O governador emitiu o decreto, o judiciário bloqueou, né? Todos nós sabemos a questão do princípio da prudência, né? Nas políticas públicas, mas essas pessoas todas foram eleitas para tomar decisões e elas não têm que tomar as decisões e tomam as decisões e logo depois são cortadas, né? Eu acho um pouco que em nome da prudência se falta prudência, né? Eu tinha bastante coisa para falar, mas a professora falou tudo. Ah, desculpa. É lisonjeiro isso, profe. E tanto que eu vou lhe devolver até porque eu vou lhe devolver, se puder contribuir com a minha fala, porque uma querida amiga psicopedagoga comentou sobre a questão da alfabetização. Os professores têm que usar máscara e as crianças elas aprendem muito proporcionalmente com a expressão bucal, né, com o movimento da boca, né? E daí ela comentou que eles estavam tendo esses prejuízos, né, professora? E isso é verídico. Tanto que a professora, a alfabetizadora,
no momento, porque é tudo movimento de lábios, boca, língua, entendeu? Então, se tu esconde toda essa parte, a criança não consegue, né, absorver. Então, ela precisa, sim, ficar distante, tirar a máscara. Isso presenciei muito ano passado na escola. E aí tem aqueles que têm um pouquinho de dificuldade de audição, aí não aprende também. Então, eles precisam de toda essa movimentação da boca, das mãos, do corpo, de tudo. Tudo precisa ajudar para a criança, né, perceber o som, principalmente, o som das letras, para poder se alfabetizar. Então, assim, prejudicou muito. Né? Além de não termos aula, tivemos poucas, né? Na sala de aula nós tínhamos essa dificuldade também, por isso que eu digo, o professor trabalha bastante. Esse professor trabalha muito, né? E ele tinha que ser, né, o verdadeiro malabarista lá dentro para poder atender todas essas exigências que as crianças, né? Mas posso te dizer que a escola conseguiu alfabetizar todos ano passado. Passamos por esse desafio também. É isso aí. Encerrado? Pode passar pro... Felipe, que também teve aí até pouco um cargo público e acompanhou todas essas situações que envolveram, né, a gestão também da pandemia. Uso de máscara nesse momento, como é que tu enxerga? Quando estava na prefeitura, tinha uma reunião para abrir, uma reunião para fechar, né? Ainda bem que o Stedley falou isso na abertura da Expo Prata, não deixou mentir sozinho. O pessoal não entende que sempre tem duas opiniões, né? Sim. Até agora, nos eventos esportivos, mas na cidade do lado do lado é menor. Aqui tu não sabe o número de denúncias. Que eu fiquei com as denúncias, recebendo denúncias nos finais de semana, é um absurdo. Então, assim, eu recebi uma denúncia na primeira semana de trabalho, que é lá no campo, uma menina caminhando, e tinha só dois rapazes caminhando no outro lado, sem máscara. Ela reclamou, mas você está a 50 metros de distância. Então, assim, houve um exagero, mas aí, por outro lado, também respeito, porque tem que ter empatia que daqui a pouco essa pessoa perdeu alguém e não pode julgar. Mas a prof. Isabel, de novo, me tirou também agora. Também não foi só com você. Porque eu ia falar que lá na Ásia se usa máscara quem está doente. Essa é a prática. E teve que vir Dom Inácio, eu gostei de Dom Inácio. Teve que vir a pandemia para nos ensinar a lavar as mãos. Uma coisa que na Ásia é muito comum, que o chinês não é dos mais limpinhos, né? Mas não entra com sapato em casa. Não entra com sapato em casa. Hábito que nós trouxemos da China. Álcool em gel é uma coisa normal, porque é uma questão até de bactéria diferente do seu dia a dia, e como eu andava muito ali no Sudeste Asiático, né? Até a Índia, onde tem que tomar banho com o olho e a boca fechada, só escova o dente com água do hotel. Então tu aprende a lidar com essa questão. Então teve que vir a pandemia para usar o álcool gel, né? Que é o hábito que nós tínhamos lá fora e aqui nós não tínhamos, porque não tinha disponível, né? Agora tem os pequenininhos, tu sempre anda no carro, né? Não botar a mão no olho, não botar a mão na boca, né? Então teve a pandemia nos ensinar. Eu acho que a pandemia está acabando. As notícias são boas, não vamos comemorar isso do tempo. E a palavra-chave, a professora Isabel falou, é prudência. Todo exagero faz mal. Tanto por um lado desespero e medo, quanto também do relaxamento. Acho que cada um tem que saber cuidar de si. Por isso que eu ficava bravo quando havia leis proibindo. Acho que isso aí foge do direito individual, né? Acho que cada um tem que se defender. Eu cuido da minha saúde, né? Mas vamos lá, vamos passar por mais essa. Eu acho que logo estaremos... Eu acho que máscara vai mais um ano num lugar fechado, pelo menos, tá? Quando começou a pandemia, estudos apontaram que seriam 3 anos de máscara. Eu acho que vai fechar de fato 3 anos, né? Agora faz 2 anos da pandemia, acho que vai mais um ano, que é exatamente estarmos já imunizados do Covid. Pra gente encerrar esse bloco, diz que apelido pega quando a gente não gosta. Todo mundo tá te chamando de professor agora, Dom Inácio. Um belo apelido. É uma honra, né? Isso nem é Uma apelido. honra. Isso aí é um título. É perfeito. Então, eu me sinto lisonjeado com esse apelido. Mas
falando, voltando ao que a professora Isabel falou, o grande problema dessa pandemia, eu ponho pandemia com um pouquinho de ressalva, foi o terrorismo. Tá? Por interesses outros, enfim, em função da Covid, 90% dos estados brasileiros estavam quebrados, colocaram as suas contas em dia. Tá. Então, investimentos de dinheiro, de um monte de dinheiro para hospital de campanha, do hospital de não sei mais o que, máscaras, enfim, respiradores, enfim, viraram o quê? Nada, foram utilizados? Não. Desmontavam num dia, desmontavam no outro, sem utilizar. Gente que até ontem eram, desculpa a expressão, professorzinho de educação física de merda, como o Pedro Alau, aquele de Pelotas, virou especialista em infectologia, de um dia para o outro, com convênio com o governo do estado de milhões para ditar regras, bandeirinha azul, vermelha, preta, enfim. Isso é palhaçada, para não dizer outra coisa. Tá? Então, bom senso, sim, de hábitos, de higiene. Eu me criei lá no interior de Tapes, lavando a mão 10 vezes por dia, antes da refeição, depois da refeição, para pegar uma merenda, enfim, tudo. Tomar banho, de lavar, são hábitos. A máscara, quem transitava, agora é comum, ali no centro de Porto Alegre, no redor da Santa Casa, principalmente, é o centro. Quem é que usava máscara? Via, até chamava atenção. Ou era um pós-transplantado, ou que estava em tratamento ali na Pereira Filho, enfim, doença pulmonar. Como o Felipe falou, o doente usa máscara. Obrigatoriamente, ou compulsoriamente, depende dele também. Então, a máscara se tornou, desculpa, professora, não um utensílio, enfim, para muita gente, uma focinheira. Transformou nós, seres humanos, em cachorrinho. Tem que seguir o que o dono diz, o que o patrão está na guia também, atrás do pescoço tem uma guia, usa máscara, usa focinheira para não morder o outro. De agora mesmo, Brasília, o governador Ibanez liberou a máscara em qualquer ambiente. Avançou, até o clima lá ajuda, enfim. A UNB, que é a Universidade de Brasília, os caras estão brigando para manter a máscara. Por quê? Para ser contra o governo. É um ambiente universitário, né? Não, exatamente. Tem um objetivo lá são que não intelectuais. é. Não, vamos dizer, para não dizer outra coisa. Tem essa briga. Movidos a cigarrinho do capeta. Tá? Então, agora uma coisa um pouquinho jocosa. Se a máscara evitasse a Covid ou outra doença infecciosa qualquer, as minhas patrícias lá do Oriente Médio, as muçulmanas, não iam pegar doença nenhuma. Vivem de burca. Em Nova York foi 66% das contaminações foram em casa. Sim, exatamente. Isso aí. E aí tu vê que muita Felipe, coisa aconteceu ignorando a ciência. Exatamente. E falavam que era ciência. Tá, mas ciência começando com C cedilha. Boa. Tá. Então, quer ver, eu tenho o prazer de ser que sou amigo dele, o Dr. Osmar Terra. Desde o início, ele preconiza uma coisa, é natural, é normal, existe a curva, enfim. Ele enfrentou aqui em 2009, se não me engano. H1N1. Sim, que ninguém sabia, ele pegou ele de surpresa aqui, nos pegou de surpresa no Rio Grande do Sul. Qual foi a primeira atitude do Osmar? Como secretário de saúde, fecha tudo, interrompe aula, enfim, durou quanto isso? 15 dias. Até ele procurou, aí sim, especialistas, enfim, agora eles não, parem um pouquinho, não é assim. Tem remédio? Tem tratamento? Não, tem preventivo, tem prevenção a coisa. Tem. Então são coisas que eu vejo o H1, a Covid, não como uma pandemia. É o que o Ministério agora da Saúde diz, é uma endemia. O que está matando mais gente hoje? O que está mais... Dengue. A curva do dengue
não é nem curva mais, ela subiu verticalmente. Por quê? Deixou de dar importância. Porque, é a Covid. Não é. E a dengue, que antes, até 2000, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, eu afirmo com conhecimento que eu trabalhava na FUNASA, na época, não existia dengue no Rio Grande do Sul, porque tinha trabalho de prevenção. A partir de 2000, a partir de 99, o Estado do Rio Grande do Sul, o trabalho que era feito por nós, da SUCAM, FUNASA, passou para o Estado, para os municípios, virou o quê? Circo. Nós trabalhamos na época, só para ilustrar, o mosquito, o Aedes aegypti estava entrando da Argentina. Nós trabalhamos 150 quilômetros dentro da Argentina. Técnica. Ciência. Ciência, exatamente. Ciência com C. Ciência. Tá? Não com C cedilha. Aí os especialistas dizem que não, vamos usar máscara, vamos usar não sei o quê, vamos... Então, vamos parar de palhaçada, que entender, né? a ciência só como um resultado já pronto, não é Não verdade. existe. Não. Nós temos toda uma observação, nós Exatamente. temos toda uma condução para chegar, né, até essa comprovação de ciência. E eu não sou, né, alguém da área, mas a gente sabe disso, que precisa ter, né, as etapas. Então, em nome da ciência se faz qualquer coisa? Não é assim, né? Em Então, estudos comparados pelos seus pares. Não, professor, só para complementar, o advento da Covid fez a população mundial tomar 4, 5 vacinas num ano. Quando, dependendo da coisa, é uma vacina anual, ou no caso, febre amarela, é uma vacina a cada 10 anos. E só 2 vezes, né? Agora, Sim, exatamente. Agora só 2 vezes, não precisa mais. Sim, mas as primeiras Antigamente era 10 anos. Era uma vacina a cada 10 anos. Que a gente sabe aqui que tem toda aquela intenção dos laboratórios. Virou comércio? Né? Virou comércio. um Agora comércio. eu quero saber onde está a ciência em fechar o restaurante às 6 da tarde. Sim. Essa eu estou esperando uma explicação até hoje. É. E olha que eu estava no comitê e eu perguntei para o Estado onde está a lógica de fechar um restaurante às 6 da tarde que não vai passar Covid. Essa é provando que muita coisa não foi a doença, Não, mas foi política. Desculpa, Felipe, mas a piada maior, botar papel filme nas gôndolas do supermercado. Mas não. Tivemos, quando tudo isso acabar, vai dar para fazer uma retrospectiva, as Não, bizarrices é um da circo. pandemia. É um circo. Falta só a lona. Eu concordo, exageros, houveram os exageros. No mercado só pode comprar os itens essenciais. Aquilo foi uma palhaçada. Existiram exageros, mas... Quem comprava papel higiênico, lembra? Mas, cara, eu peguei esse troço. Eu peguei depois de estar Eu terceira peguei- vacina. Eu peguei esse troço e eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Mas Eu peguei tudo que foi porcaria nessa minha vida. olha Tá? só, Mas eu peguei esse troço aí, esse Covid, em janeiro do ano passado. Eu fiquei 19 dias em casa mal. Mais mal que era um peixe. O doutor Guilherme não quis me internar. Ainda Que bem. o hospital tava cheio. Tava cheio. Pessoas muito próximas a mim morreram. Tem uma prima que ficou 6 meses na UTI. 6 meses na UTI, agora ela tá inválida em casa. Sabe? Não podemos, por causa dos exageros, dizer que não houve. Não, Que o Covid foi bobagem. Que não sei o que. Os senhores vão me desculpar, mas assim, ó, não podemos ser tão exagerado quanto foi o Eduardo Leite. Não podemos repetir o mesmo erro, sabe? As pequenas coisas, aquilo que a professora falou, entende? Usar a máscara como a título de gentileza, porque tu tá com Covid. Sim. E eu tava com Covid, eu usava máscara, eu gostava de usar máscara. Não gostava de usar máscara. É um respeito Mas ao eu próximo. tenho que respeitar o cara que tá do meu lado. Entende? É isso, sabe? Não podemos... houve exageros, mas demais. Houve palhaçada.
Houve palhaçada, micagem e maroteza em volta dessa Covid. Mas não vamos subestimar ela. Não, assim, de Acho momento que não. algum vamos Mas manter uma epidemia. O que aconteceu é que os interesses prevaleceram sobre a própria O saúde, entendeu? H1N1, que o professor bem falou. Nossa, Tá? A minha esposa não conseguiu retomar a faculdade porque ela estava grávida e o senhor lembra qual é que era o grupo de risco do H1N1? Eram as grávidas. Sim. E ela estava grávida do Bernardo. E ela foi na Ritter dos Reis, que ela Uniriter agora Sim. lá, com a receita, com o laudo médico, e chegou pros caras lá e disse, ó, eu não posso. Vocês podem trancar minha matrícula? Não. Não podemos trancar sua matrícula. Aí o que aconteceu? Ela teve que trancar, não pôde suspender as aulas, ela não pôde acompanhar de longe as aulas, né? Mas o que houve? O professor Mafuz aqui falou bem o que aconteceu. O Osmar Terra era secretário da Saúde naquela época, se eu não me engano. Né? Houve um esforço conjunto de todas as esferas em vamos resolver, e o Brasil foi o país que foi o melhor, que deu a melhor resposta. Exatamente. A melhor resposta. 2009 era o Rigoto aqui. PMDB. Não? 2009 era IEDA. IEDA, melhor. Era IEDA mesmo. Era IEDA. Governo IEDA. Era IEDA. Excelente governo. Talvez o melhor governo dos últimos anos. Era governador, era IEDA e era o PT. O PT ladrão, incompetente. Não fala aí. E eles conseguiram resolver Sem a situação. alarde. Sem alarde. Sem alarde. Aí tropeçava nessas Ritter da vida aí, esses, sabe? É. Mas conseguimos resolver. Houve exagero? Houve. Houve panaceia? Houve. Houve bobagem? Houve. Mas assim, ó, eu tenho que me posicionar assim, ó, frontalmente contra a gente considerar que a Covid não foi tudo isso, cara. Então, Não assim, foi Damian, tudo eu isso. concordo, temos amigos, né, inclusive o nosso amigo Caio, né, jamais menosprezar, mas eu tenho que fazer essa crítica. Qualquer lugar do mundo, meu irmão mora na Irlanda, só que aconteceu nos mercados, tinha que ficar mais tempo aberto. Sim, claro, Tinha horário evidente, paredoso. Evidente. O que nós fizemos? Em vez de deixar o banco aberto, deixava menos tempo funcionando. Exatamente. Ou seja, Foi essa uma é a crítica. palhaçada. Foi. É isso que a gente critica. A doença é capaz. A doença... Não, ninguém nunca pelo amor de duvidamos Deus, né? da doença. É realmente a condução. A condução foi política, não foi científica, nem visando o bem da população. Então, mas Eu o- gostei da maroteza. Eu vou ter que procurar, vou ter que procurar no dicionário. Botar aquelas faixas amarelo sim. e preto na frente dos potes Tupperware não se vende Que não no podia mercado. vender. Não podia comprar um pote no mercado porque não era necessário. Necessidade. Mas vai te Então, deitar. só para ilustrar, dizer duas coisas. Tô falando na faixa amarela. Na minha cidadezinha, lá, que é Tapes, que é um ovinho. Dizer, Bela cidade. já Eu foi. gosto lá. Não, é bonitinho, já foi. Hoje Tapes está crescendo muito como cola de cavalo, né, para baixo. Mas o prefeito da época, o que ele fez? Ele botou arame farpado nos bancos da praça. Não. Sim, eu tenho fotos. Eu ponho. Não, o Silvio, cara teve Rafael. a genialidade de pegar os bancos de pedra, de cimento da praça, bancos de 50, 100 anos, botou arame farpado, enrolou arame farpado no banco da praça. Aí, o que o Pavão falou, dizer, estende o horário do comércio. Portanto, foi a primeira briga do Sebastião Melo, quando ele assumiu Sim. no ano passado. Dizer, ele filmou, inclusive, ele indo para casa, na Zona Sul, em Porto Alegre, parou no mercado, fila. Dizer, imensa fila, porque fechava às 8 horas o mercado, que antes normalmente ia até a meia-noite. Então concentrou. Aí eu tinha horário, em Porto Alegre, o mercado para os velhinhos, que nem eu,
Era das 8 da manhã às 9. Pô, essa hora o velho no inverno não sai de casa. Aí queria Boa. que eu fosse às 8 da manhã pro mercado de Porto Alegre. Porque a partir das 9 era a juventude. Sim, tá. Pô, Muito bem, o assunto foi bom, foi espichado, mas enfim, também é um desabafo de quem ficou 2 anos nesse circuito e todos nós assim estivemos. Por falar em maroteza, doutor Damião, no próximo bloco, para você que está com um precatório pendente de recebimento aqui no Rio Grande do Sul, e tem muita gente que está esperando o pagamento do seu precatório, talvez venha uma boa novidade por aí. Opa! A gente vai ver se isso é de verdade ou não. Eu volto em 2 minutos. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Nós retornamos para o terceiro e último bloco da noite dessa segunda-feira com todo o dinamismo a que nos cabe debater os fatos da semana passada. E você que está em casa esperando seu precatório do estado do Rio Grande do Sul, soma-se aí a uma quantia quase infinita de professores, funcionários, enfim, pessoas atingidas pelo interesse do estado que receberam um papel como esse, só que escrito que você tem direito a receber X reais do estado do Rio Grande do Sul quando ele puder lhe pagar. E esse puder lhe pagar é uma missa que está bem longe do seu final. E na semana passada o governador Eduardo Leite foi aos Estados Unidos, entre várias agendas que ele cumpriu na terra do Tio Sam. Uma das notícias é uma negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e tratativas para buscar um financiamento para pagamento dos precatórios.
um valor que seria tomado a nível internacional, injetado no cofre do Estado e quitaria de uma vez só grande parte do endividamento com os títulos advindos de condenações judiciais, que uma vez era uma palavra estranha, mas hoje faz parte do dia a dia de muitas famílias que têm esperança de ver a sua indenização paga. O financiamento de um banco internacional para pagar os precatórios aqui do Garrão da Pátria, essa proposta é factível? Abrindo o bloco com o Dr. Guilherme Damian, o que o senhor acredita? O senhor que tem um trânsito aí por esses órgãos governamentais e com certeza já deve ter conversado com alguém a respeito disso. Pedi informações hoje, o pessoal me arrediu, ninguém sabia. Os poucos que sabiam aquilo que se comunicou na imprensa. Estava falando para o Sr. Mafuz e para os outros colegas, não é uma ideia original agora do governador Eduardo Leite. Desde a época da governadora Ieda, que o secretário Aldi Cunha já tinha uma ideia parecida com isso, né? Claro que naquela época não existia um estoque de precatórios também tão grande, né? Mas o Banco Mundial, a quem o Eduardo Leite recorre, o Banco Mundial tem uma linha de financiamento para modernização, organização de gestão, né? Gestão pública, administração pública. O precatório é um problema para o Estado. O precatório pressiona o orçamento. O precatório, ele agora com as emendas constitucionais, primeiro que determinaram que todos os pagamentos precatórios teriam que ser feitos até 2024, e agora transferido para 2029, mais 5 anos, bom, vai chegar 2029, vai ter que ser pago, né? Ou vão ficar indefinidamente tramitando, postergando aos humores do Congresso Nacional. É muito arriscado. Os precatórios, eles tiram capacidade de investimento, eles pressionam o orçamento do Estado, e eu considero, minha visão daí, não como, assim, fazendo conta de bodegueiro, não como alguém expert em planejamento, né, que uma prestação de um financiamento, esses empréstimos externos, ele pressiona muito menos o orçamento do que os precatórios. Daria uma injeção, daria uma injeção muito grande, né, de dinheiro na economia, né? Os advogados iam ficar tudo faceiro, né? Mas especialmente iria se acabar com uma situação muito peculiar nossa, aqui do Rio Grande, do Garrão da Pátria, como disseste, que são as decisões intempestivas dos nossos gestores, que acabam tomando decisões políticas com efeitos jurídicos contra empresas concessionárias, contra funcionários públicos, contra municípios, e se cria um estoque inteiro de precatórios, né? O próprio Poder Judiciário, que era muito mais beneplácito para reconhecer direitos, ele começou a restringir um pouco mais, né? Mas especialmente os últimos 3 ou 4 governadores botaram o pé no freio, né? Não vamos mais cometer alguns erros. Existiu uma judicialização muito grande no governo Sartori com relação às indenizações pelo parcelamento dos salários. E esses processos não foram adiante, ou foram adiante com os valores muito pequenos que entrava em pagamento de RPV, né? O RGA também, indenização por não dar o reajuste geral anual, que é obrigatório, o Tribunal de Contas cobra dos municípios, mas não do Estado, né? Também foi feita uma judicialização muito grande em cima, ninguém levou. Então o próprio judiciário começou a restringir um pouco mais essa demanda, porque efetivamente ia chegar num ponto, se houvesse todos os reconhecimentos, ia chegar num ponto que não ia mais ter orçamento para pagar,
né? Não por culpa do cidadão, ao contrário, por culpa do gestor, né? Então os gestores foram um pouco mais prudentes e o judiciário um pouco mais restritivo, né? Se for efetivamente passar isso, claro, um empréstimo externo de uma unidade da federação tem que passar pelos organismos federais, porque no fim a União é garantidora, né? Então precisa ter passar pelo Ministério da Fazenda, por todos os trâmites federais, Senado, né? Precisa ser assim. Mas assim, ó, é uma ideia que não é original, mas ela é ousada. Ninguém, eu acho, que tinha coragem de fazer isso antes, né? O pessoal preferia ir buscar para infraestrutura, muito mais fácil. Para fazer estrada, para fazer ponte, para infraestrutura, esses empréstimos externos é muito mais fácil. É uma jogada ousada, é uma questão que, se der certo, o governador vai receber seus dividendos. Muito bem. Dom Inácio Mafuz, acredita que seja uma proposta factível? O senhor tem algum precatório aí perdido? Pensa em... Não tem precatório nenhum. Mas, como falou o Guilherme, com propriedade, é uma jogada de marketing. Não vou dizer que seja uma safadeza, mas é uma esperteza. Uma maroteza? Pode ser também. Tá, vamos por aí. Vamos amenizar. Tá? E qualquer um de nós, não precisa nem estar lá em cima, sabe que em 6 meses, 7, 8 meses, esse processo não passa em órgão nenhum. Ainda mais com recurso internacional, enfim, com as próprias garantias que são necessárias para a concretização disso aí. No caso do Rio Grande do Sul, não conseguiu acertar nem a dívida com a União. Quer dizer, que está rolando faz tempo, deixou de pagar juros da dívida, enfim. Está pensando aquela velha história o que eu faço muito essa figura de linguagem. A caixa d'água está pegando fogo, tá? E o pessoal está preocupado em botar água, em irrigar a samambaia de plástico. Tem coisa mais importante para resolver. Tá? Tem os precatórios. O que os outros governos, principalmente o governo do Tarso, fez? Botou a mão aonde? Nos depósitos judiciais. No que deu? Exatamente. Nada. Só aumentou o tamanho da dívida. 95%. Exatamente. Esses mesmos depósitos judiciais lá atrás, bem atrás, lá, era motivo de quê? Da casta do judiciário se beneficiar com empréstimos subsidiados da antiga Caixa Estadual. Isso aí culminou com o quê? Que morreu agora, no ano passado, o Barbosinho, o juiz, que era juiz na época em Sapucaí, ele se insurgiu contra essa sem-vergonhice dos colegas dele. Ele foi quase que expulso do judiciário, se aposentou, enfim, tentaram prender o Barbosinho na época. Então são coisas cíclicas. Então o estado do Rio Grande do Sul é um estado, vamos puxar um pouquinho para o nosso assado à brasa, riquíssimo, empreendedor, politicamente bem informado, politizado, enfim, só que peca por essas jogadas de maroteza. E coincidentemente, em as vésperas de uma eleição. Por que no primeiro ano de governo do nosso governador Eduardo Leite não se preocupou com isso? Ele tinha passado 6 meses nos Estados Unidos, veio de lá para assumir o governo aqui, estudando. Então, o secretariado dele, a área financeira, todo mundo é BNDES, de fora, Ministério da Fazenda, o secretário da Fazenda é de fora, o presidente do Banrisul é de fora. A secretária que ele trouxe do planejamento, a doutora Leoni, era de fora. Todo mundo, tudo de doutores, especialistas, luminares. Aí deixaram nos últimos 6, 7 meses
Nem 6, agora 6 meses, para resolver o grande problema. Vamos tratar com seriedade ou considerar que nós, população, somos um pouquinho inteligentes. Muito bem, Dom Inácio. Felipe Pavan. Vamos lá, eu não vou na parte da histórico ali do Dr. Damián, nem na questão política do Dom Inácio. Eu vou no lado financeiro. Se fosse uma empresa, tu preferiria pagar 10,5% de IPCA ou 4%, que é o máximo que pagaria lá fora pelo empréstimo? Eu, sem dúvida, financeiramente, eu preferia pagar 4%. Então, eu acho que é uma decisão sábia. A questão é o poder de endividamento, né? Mais importante do que pagar precatório é parar de criá-los. Muito bem. Vamos falar financeiramente, se fosse minha empresa, a ideia é maravilhosa, se é eleitoreiro ou não, não me importa. Se eu fosse minha empresa, eu ia fazer isso. Mas não hoje, né? Não importa, é melhor para a empresa. Sim. Eu não vou entrar no mérito político. Agora, o segredo é parar de criar precatório. O que não parece, após a conversa com a professora Isabel, não é bem o que parece que estão fazendo. Estão aumentando o estoque com ações, decisões controversas. E se o judiciário mantiver a sua postura, nós vamos pagar o precatório, pagando menos, e amanhã nós estamos com outro estoque grande. A parte boa, agora vamos falar da economia. Injeção na economia, movimentação na Bolsa de Valores, né? Diminuir um pouco o prejuízo de alguns funcionários públicos. Não que eu os defenda, tá, professor? 70% mas de salarial, né? Eu jamais vou concordar em manter dívida. Se tem dúvida, pague. Acho que isso aí é uma decisão de hombridade de cada um, né? De cumprir os seus deveres. Porém, acho excelente, eu acho que pode sair, não vai ser rápido. Se sair, acho que é bom para muita gente, é bom para o nome do Estado, né? Nós somos o Estado mais rico, ninguém paga ICM como nós. Exatamente. Todo mundo aqui é rico, pagamos muito com o governo. Mas o segredo do precatório, quando eu ouço falar, é evitar a criação do precatório. Perfeito. Pavan, só me permite, Thiago, e tem outros meios também de fazer. É uma conta de chegar, é quase a conta do bodegueiro. E no momento que o Estado tem dinheiro para pagar, mas tem muito dinheiro para receber também. Sim. Tá? Por que não faz uma conta de chegar? Ponto de conta? Não, exato, que é um exemplo que não foi muito divulgado. Porto Alegre agora. A sede administrativa da Prefeitura de Porto Alegre está saindo ali do Paço Municipal, está indo para um prédio que era da Habitasul. E uma dívida da Habitasul fiscal com a Prefeitura de Porto Alegre estava na casa de 18, 20 milhões. E os dois lados brigando há 20 anos, 30 anos. Contrário. O Sebastião Melo, que é um goiano, está aqui, bem assessorado, por gente nossa. Tá? O Sebastião veio para cá com 18 anos, está hoje com 60 e poucos anos, é gaúcho. Tá? O pessoal da prefeitura chegou no Druck, no Pérez, espera um pouquinho, vamos acertar a conta. Quanto é que vale esse prédio? 20 milhões, você está devendo 18. Então vamos fecha a conta, 19 milhões ele é nosso. Tá? A prefeitura está adaptando o prédio, estive lá semana passada, está trocando, está instalando rede de lógica, enfim, a Procempa está trabalhando. O gabinete do prefeito vai para lá e 4 ou 5 secretarias, é um prédio de 18 andares. Zerou para a Habitasul, ficou excelente. Não deve mais e não vai, a dívida não vai também crescer. Terminou. Então por que o Estado não faz isso? Ele tem dinheiro para receber, e muito. Nós tínhamos uma época... Mas não cobra também. A compensação e penhora de precatórios. Foi um instrumento que exatamente. gerou até um certo
né? Mas não Uma certa evoluiu. movimentação. A compensação de precatórios hoje existe a câmara de compensação, mas muita gente vende, né, o precatório antes. Aí aquele que compra não tem interesse em compensar, ele prefere esperar 10, 15 anos. Então, assim, esse é um ponto, falando de economia. O precatório, rodando via IPCA, só traz capital especulativo para o país. Exatamente. Aí quem tem um precatório vende abaixo, Claro. quem compra segura 10 anos e ganha. Exatamente. Então, por isso que eu acho que não pode ter precatório. Tem que ser pago, se é dívida tem que ser pago. Pra gente encerrar, a professora Isabel, que foi funcionária do Estado, nenhum precatório esperando lá na prateleira. Tem o piso nacional, ó. Piso nacional. Faz muito tempo Já que fiz ninguém ganhou aniversário. ainda, tá? Já fiz Vai aniversário. chegar a hora que nós vamos ganhar. Vai chegar a hora que nós vamos ganhar. Tomara. Então, nós, professores, eu não sei se isso é bom, professor, eu não entendo muito da economia, mas essas coisas me assustam um pouco. O Fundo Monetário Internacional, tu pega dinheiro lá, mas depois tu tem que pagar, sabe? E aí eu não pago e deixo para o outro pagar, não gosto muito disso, sabe? Eu acho que minha dívida é eu que tenho que pagar, a gente é muito doméstica, né, da coisa. Então, eu não gosto muito dessa coisa do empréstimo. Acho que empréstimo é o que está acontecendo nesse país, que o Estado emprestou, a União emprestou para o Estado, e o Estado está aí patinando e não paga, e aquela coisa, e vai negociando. Então, o bom seria mesmo que não tivesse precatório, né? Que as coisas fossem mais justas. Porque tudo que está correndo a nível de justiça, e tu disseste bem, a gente não está ganhando fácil. Está muito difícil para ganhar uma questão. Exatamente. Então, assim, se a gente que eu digo o povo, né? Todas as pessoas que estão, né, nessa situação conseguem ganhar na justiça, é porque a coisa não tinha outra alternativa. Perfeito. Entende? E se é assim, por que o Estado não faz um negócio com a gente? Não chama para conversar, não chama, né? Como o senhor disse há pouco, da situação, né? De Porto Alegre. Eu admiro muito o prefeito de Porto Alegre. Quero lhe dizer que esse final de semana Eu nós gosto estávamos muito lá dele e também. tirei a máscara na rua. né? Eu gosto muito dele. Eu gosto muito Meu dele, amigo. ele tem uma postura assim muito Pé no correta e muito decidida. Pé no chão. né? Ele não vai atrás de muita frescura, não. E eu gosto dessas coisas assim. Eu acho que Porto Alegre, amo Porto Alegre. Se eu pudesse morar em Porto Alegre, moraria. Aquela orla tá linda, sabe? Melhorou, as praças melhoraram muito. Então, o que a gente quer, né? A gente quer viver bem. E o precatório é um direito que a gente tinha. Olha, gente, 7 anos sem 1 centavo de aumento no Estado. 7 não, acho que vão para o 8º. Nem sei direito, tá? Nem 1 centavo. Pelo contrário, foi nos tirado muito do salário. E os funcionários públicos sabem bem do que eu estou falando. E eu sempre digo, eu não sou funcionária pública, eu sou uma servidora pública. Porque eu sempre servi. Não tinha horário, sempre servi. E isso magoa por demais quem trabalha. Sabe? Então, assim, a gente tem esse direito e eu também acho que o Pavan tem razão, nós não deveríamos entrar nisso. O Estado tinha que ser mais justo. Pagar. E o que o governador está fazendo, tomara que funcione legal. Mas acho que é uma... como é que é? Maroteza. Maroteza. Mas um Acho ponto que da é uma- economia importante tem que ver como é que será feito esse contrato em dólar, isso me se há assusta. gatilhos, Isso me assusta. porque esse é o ponto que pode se tornar negativo o pagamento da dívida via internacional. Esse é o Isso único aí. ponto que tem que Mas ser levado em depois conta. Isso foi... Os contratos internacionais, agora não me vem o nome do órgão federal que autoriza eles fazem toda Esse estudo. toda essa conformação, porque justamente naquela época que eu acho que foi a crise dos tigres asiáticos, final da década de 90. Tava o real e o dólar tava parelho 1 e em coisa de 2 meses, 3 meses virou 4-1. Te lembra? 16 de janeiro de 99. O dia Exato. que eu cheguei em Nova Prata. Exatamente. Então foi tu que trouxe. O, Eu lembro porque isso afetou a minha vinda para cá. Eu não, exatamente. Então houve esse boom e os contratos todos eles foram implodidos porque existiam contratos públicos e privados indexados em dólar, que foi aquela febre do Fiat Tipo, né? Eram indexados em dólar e daí depois a Secretaria do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional que é o órgão que fiscaliza e conforma que, enfim,
garante, né, que o Estado membro pague. Faz o negócio. Né? Mas assim, esses financiamentos são muito bons e muito atrativos junto ao Banco Mundial, não é o FMI, né? Sim, assusta um pouco a gente. Não, mas eles são atualmente eles são bons contratos. Mas 6 meses antes da eleição Fica um pouco puxado. Só uma coincidência. É maroteza. Agora, para completar, Só coincidência. não, para completar, podia fazer um negócio como foi feito em Cuba, né? Receber em charuto. Sim. Meu Deus. La garantia sou eu. Lá quero sou eu. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos vocês. Pontualmente, 22h45, nós vamos encerrando a nossa transmissão dessa segunda-feira. Agradeço profundamente Dom Inácio, Dr. Guilherme, Prof. Isabel, Felipe, pela presença de todos vocês. Ponto a Ponto retorna na próxima segunda-feira, às 21 horas, com os fatos que vão passar na sua telinha de celular, de televisão. E a gente para aqui 1h30 para discutir eles com fundamento e sem maroteza. Boa noite, uma ótima semana. Nós retornamos na semana que vem. Não vai ser mais o Felipe, ser um maroto. Né?